Olá a todos, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para poder tratar de um assunto agora referente à questão energética. Eu estava vendo o jornal hoje na hora do almoço e eu vi o programa da Miriam Leitão na Globo News, passou a sequência ali e na Globo News, e estava falando exatamente sobre a questão da crise energética. Muita gente não sabe, muita gente não quer aceitar essa possibilidade, tá? Acredita que tudo vai se dar um jeito, mas nós estamos à beira de um imenso apagão no Brasil. Pior do que o que aconteceu em 2002, que assombrou, o que aconteceu na época no último ano do governo Fernando Henrique, que causou um maior alvoroço nas eleições, tá? Aquilo lá, e não sou eu que estou dizendo não, sou especialista. Aquilo lá, tá? Não é nada, não vai ser nada perto da situação que nós estamos à beira de chegar, tá? Com relação ao sistema energético brasileiro, nós estamos à beira de um colapso total. Então eu queria falar um pouco, começar falando sobre o nosso sistema energético brasileiro, tá? A maioria que deve estar vendo o vídeo deve saber, porque deve ter aprendido, ouvido falar isso na escola, principalmente nas aulas de geografia. O Brasil, um país de dimensões continentais, ele sempre teve uma rica quantidade de vamos dizer assim, potencial energético, por causa de minerais, por causa de material fóssil, enfim, tá? O Brasil, ele é rico em muita matéria-prima, é isso que eu queria dizer, tá? O Brasil, ele tem esse diferencial de ser um país rico em muita matéria-prima, tá? Então, pessoal, o que acontece no país é o seguinte: o Brasil, por conta do modelo adotado desde lá da época do Brasil colônia, que foi um modelo de exploração, não foi um modelo colonizador, de colonização, foi de exploração. Chegaram aqui, plantaram base aqui e estão arrancando tudo desde então que a terra te oferecia, tá? Não houve investimentos reais. Não se fizeram, por exemplo, o que foi feito nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, que também foi uma área que foi, vamos dizer assim, que foi tomada por europeus, tá? Ele hoje é uma potência por conta do processo como foi feito. Galera que foi pra lá, não foi pra lá: ah, aqui é cheio de recurso natural, vamos extrair, vamos favorecer lá a coroa e vai ficar tudo certo. Não. Galera que foi pra lá, foi lá em fim de fundar sua própria nação, e assim fizeram. E sempre foram maioria. Claro, você teve nos Estados Unidos os colonizadores, aqueles que foram lá com o intuito de explorar a área e favorecer a coroa britânica. Tanto é que você teve a guerra da independência, a guerra da secessão. Você teve a guerra lá da secessão, né? Que tinha tinha os americanos que eram defensores, vamos dizer assim. Você tinha os britânicos que ficavam em terras americanas, que estavam defendendo ali a colônia, né? E você tinha ali todas aquelas pessoas que queriam se libertar daquilo e fundar sua própria nação. Venceram, conseguiram institucionalizar um país democrático, um país sério, que se despontou e está aí até hoje. E desde então, evolução industrial aconteceu no mundo, entrou na onda, veio fazendo investimento, e hoje tem a potência aí que é hoje. Muitos outros países também hoje estão bem, porque
entraram nessa onda. Em um dado momento de sua história recente, entrou na onda do desenvolvimento, levou isso a sério em um país democrático, uma política e economia bem estruturada. Tá aí, é o caso da Alemanha, que depois da Segunda Guerra virou um país fudido, dividido, ferrado, entre uma bosta de um país comunista e um país, em uma Alemanha democrática, capitalista, tal, moderna. E quem venceu? Quem venceu? Foi a bosta da Alemanha comunista? Não foi. O muro caiu. Porque isso não funciona, gente. Isso não funciona. Isso aí é porque o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, coitado, eles são muito mal instruídos desde pequeno. Então eles não são instruídos a pensar. Eles não são instruídos a refletir, a ter opinião própria. Isso, para o governo, principalmente para o governo atual, isso não é importante. Isso não vale a pena. Você ter cidadãos pensantes que têm condições de discernir. Ele não é importante. Entendeu? É importante querer assim, se eu te der pão e circo, eu tô te saciando, você tá saciado e pra mim tá ótimo. Porque eu tô bem na fita, você acredita em mim e acabou. Mas infelizmente, né, no Brasil a gente tem isso, então as pessoas não vão compreender isso, né? Elas vão ficar à mercê de quem tá no poder. Porque para a maioria das pessoas, quem tá lá no topo tá lá porque se tá lá é porque sabe, né, o que tá fazendo. Enfim, bom, o que acontece com a questão da matriz energética no Brasil? Vamos falar disso, tá? Eu tava falando aí da questão, tá? Então vamos concluir aqui. Você vê que o Brasil, apesar de ser rico em muita coisa, o Brasil foi sempre penalizado pela forma como a economia política, como tudo vem sendo conduzido aqui dentro, tá? O Brasil vai ser penalizado por isso. Graças a Deus, e eu uso esse termo porque só pode ser isso, a gente teve alguns políticos, tá, que foram cagão o suficiente. Eu vou usar o termo cagão porque eles defendiam uma coisa, mas não tiveram culhão para poder seguir em frente e implantar um negócio e fazer, como o Vargas, etc e tal, que se suicidou lá, pirou na batatinha, meteu uma bala nele mesmo, né? Que ele era defensor do fascismo, essas coisas todas. Então nós tivemos políticos cagões que não tiveram condições de, na hora que apertou, na hora que arrochou o cerco, na hora que vamos dizer assim, que a torneirinha apertou, eles não deram conta de se sustentar aquilo que eles defendiam, né? Naquela época, uma época de guerra, mundo problemático, então eles não tiveram culhão. Você vê, até isso o Brasil pena, né, para poder conseguir. Então, nossa sorte, nós hoje somos essa pseudo-democracia que somos hoje, temos uma pseudo-economia sólida, temos algum benefício que a gente tem hoje por causa disso, né? Aos trancos e barrancos tem aqueles que vêm tentando melhorar o Brasil e tem aqueles que vêm tentando foder com tudo, né? Se aproveitar da situação e se aproveitar dessas imensas terras que nós temos aqui, né? Bom, com isso o Brasil sempre foi atrasado na questão de investimento em tudo. O Brasil já teve de tudo. O Brasil já foi um país que tinha uma grande malha ferroviária, malha rodoviária, aeroportuária. O Brasil já teve os 3 modais de infraestrutura funcionando, né? Cada qual atendia ali a sua classe. Claro, você tinha esse diferencial, né, que era horrível, mas você tinha, né? Por exemplo, na década de 80 não era qualquer um que viajava de avião. Da mesma forma que nem todos que viajavam de avião andavam de trem. Eram passageiros, né? Eram consumidores que davam preferência para andar de trem ou de ônibus. Você tinha ali meio que uma segmentação, transportes para cada classe, vamos dizer assim. A classe média usava mais, que era menor do que hoje, usava mais o trem e tal, e os pobretões usavam mais ônibus, enfim. Você tinha ali aquela nem todo mundo tinha acesso a tudo, mas você tinha os vários modais, você estava começando ali, você tinha, né, um processo de industrialização que vinha desde a época do Juscelino, quando ele tentou melhorar esse país aqui de uma forma, industrializando o país, né, com força,
né? Tinha as grandes indústrias para cá, então você tinha uma coisa que vinha, né? Ali meio que variando, né? Entre bom, ruim, ruim, mas tava acontecendo, né? Hoje em dia você tem essa dificuldade toda aí que a gente vive, né? A gente sempre foi um país atrasado em desenvolvimento, né? Que sempre foi atrasado no seu desenvolvimento. Até o México, ele tá, já esteve mais à frente do que o Brasil, né? O México, pois é. Bom, com esse negócio de desenvolvimento, o que acontece? A nossa matriz energética também não foi bem elaborada, desde o começo nunca foi bem elaborada, nunca foi bem trabalhada, não houve investimentos necessários ao longo desses anos, sempre se veio fazendo e mantendo ali a mesmice, quer dizer, ficando ali meio que andando a passos de tartaruga. Porque o Brasil sempre teve essa, vamos dizer assim, o Brasil sempre foi agraciado por ter muita água doce, né? Tem muito rio, tá, muita condição de implantar esse modal. Ficou-se determinado, não sei porquê, cargas d'água, que virou a principal matriz energética do Brasil, a matriz hidrelétrica, né? Você tem a questão da matriz hidrelétrica foi adotada. Decidiram que construir barragem, inundar áreas, né? Inundar terrenos, fazer grandes barragens, seria a grande solução para poder se resolver a questão da falta de energia no Brasil, e ficou por isso mesmo, né? Nunca se investiram em outros modais. Enquanto nos Estados Unidos você já tinha termoelétricas, você já tinha usinas a carvão mineral, você já tinha estava começando a surgir usinas solares, usina eólica, você tinha energia eólica que também estava, né, começando a desenvolver isso e ser implantado nesses lugares. Você tinha, por exemplo, você tinha usinas, a própria energia nuclear, né, que depois vem se mostrando não ser um modal muito, um modal que seja a solução para o momento, porque é um modal muito difícil de lidar, é um modal muito perigoso. Você gera muito problema que precisa ser tratado com os devidos cuidados, senão você pode causar um acidente, ou pode causar um problema de dimensões assim incalculáveis, né? É muito sério lidar com esse tipo de material. Energia nuclear não é um tipo vamos dizer assim, de modal energético que seja a melhor solução para o país, né? Um país desse tamanho, né? Que tem outros potenciais. Então nunca se fizeram esse investimento, adotaram e vieram desde então fazendo hidrelétricas. Então vieram fazendo. Aí você tem Furnas, você tem aí as hidrelétricas ali em Minas, você tem a hidrelétrica do Rio Grande, ali na divisa de Minas com São Paulo, você tem Emborcação, aqui no estado de Goiás, divisa do estado de Goiás com Minas, você tem Itaipu. Estou falando de hidrelétricas antigas, né? As novas você tem Corumbá 3 e 4, você tem as hidrelétricas novas que estão sendo, tem uma a hidrelétrica do Rio São Marcos que estão fazendo ali entre Goiás e Minas, tem as hidrelétricas da Chesf lá no Nordeste, tem as hidrelétricas lá no Norte, né? Você tem a hidrelétrica de Belo Monte que está gerando, né, uma tremenda de uma polêmica desgramada com várias entidades ambientais, de protetores dos índios, de quem defende energia, de uma série de coisas, tá? Enquanto isso você tem, por exemplo, uma área no Nordeste, como no caso de Natal e no caso ali também de Fortaleza, tem áreas ali que tem um grande potencial eólico, tá? Tem um imenso potencial eólico e não é feito nenhum tipo de investimento. Você tem aí umas meia dúzia, vamos dizer assim, de usinas eólicas aí no Nordeste funcionando, mas é um modal que não é explorado com a força que poderia ser. Tem muitos locais nesse Brasil aqui, no Centro-Oeste também tem um potencial de vento muito grande. Você poderia investir no modal eólico, que é um modal limpo, energia limpa, é barato, é tranquilo de se manter e feito com eficiência, feito um bom projeto, dá para você poder abastecer outra cidade. E a grande vantagem do modal eólico hoje, por exemplo, é que você pode usar até o mar.
Até o próprio mar você pode usar, porque você pode, algumas certas distâncias da costa, aonde tem um bom potencial de vento, você pode montar parques eólicos. Já estão fazendo isso na Europa, tá? Ali naqueles países Noruega, aqueles países ali de cima ali, eles já estão fazendo isso. Já tem lugar que está fazendo isso, investindo nisso. Você monta um parque eólico no meio do oceano. Olha que maravilha, para poder abastecer uma cidade litorânea. Fantástico. Mas não, no Brasil não tem uma política energética muito bem definida. Não tem um projeto de política energética muito bem elaborado. Nunca teve. E pelo jeito do andar da carruagem, nunca vai ter. Tá? Aí alguém deve vir aqui com certeza criticar, falar: você está falando mal por causa desse governo. Mas na época do Fernando Henrique, eu queria ponderar uma coisa sobre o apagão que aconteceu no último ano do governo Fernando Henrique, que refletiu nas eleições de 2002. Veja bem, como eu disse agora há pouco, o Brasil é um país que não recebeu investimento, que fez um negócio muito mal elaborado, que adotou apenas como principal matriz energética um padrão que foi a questão hidrelétrica, né? E que a questão hidrelétrica é muito complicada, tá? Eu já vou falar disso já. Então, quando o Fernando Henrique pegou isso num país fudido. É um país fudido que já vinha há mais de décadas, 50 anos. O PT, quando assumiu, não pegou um país fudido. O PT, quando assumiu, pegou um país muito melhor do que quando o Fernando Henrique assumiu. E isso é fato. É fato. O problema é que as pessoas não vão concordar, porque as pessoas não têm memória. As pessoas não são instruídas a pensar. Elas não vão se dar o luxo de pegar e ver o que eu estou falando aqui, não. Eu vou pesquisar. Vou ver se o que ele está falando é verdade. Não vão fazer isso. É mais fácil chegar e falar assim: não, você é um babaca, você está falando merda, esse governo é bom e tudo acabou. É isso que muita gente pensa, é isso que muita gente faz. Vem jogar na minha cara isso. Mas não se dá o luxo de sequer pesquisar. Porque sabe que se pesquisar vai ver que é verdade e vai quebrar a cara. Aí vai se sentir mal. Vai se sentir mal. E quem quer se sentir mal? Ninguém quer se sentir mal. O governo está dando pão e circo para essas pessoas, está tudo bem. Se elas estão se sentindo bem assim, elas vão querer continuar se sentindo bem assim. Elas não vão querer se sentir mal, não é verdade? Então, a questão é que pegou sim um país fudido, que vinha há mais de décadas. E é claro que a partir do momento em que conseguiu mudar a realidade do Brasil, que mais pessoas passaram a ter acesso a bens de consumo, passaram a ter acesso às coisas, energia elétrica, que tinha gente, pessoal, na época do primeiro ano do governo Fernando Henrique, que não sabia o que era luz elétrica. Tinha comunidades aí espalhadas aí nesse centro-oeste, nessas regiões mais pequenas, distritos, tinha fazendeiros, tinha regiões rurais, que o povo não sabia o que era luz elétrica, o povo não sabia o que era uma televisão, o que era uma lâmpada. Tinha gente que nunca tinha visto uma lâmpada acesa. Isso tudo foi passando a ser novidade com esses projetos. Então, a partir do momento que a realidade do Brasil muda, é óbvio que a demanda também tende a aumentar. Ou você acha que mais pessoas tendo acesso a bens de consumo, a energia elétrica, a esse serviço, ou você acha que vai ficar tudo a mesma coisa? Não vai. Não vai. E não tinha como também o governo chegar desenvolvendo uma política que fizesse: tá, tudo bem, o meu país tem uma grande quantidade de pessoas ainda que não tem acesso à energia elétrica. Ok, então vamos criar uma política diferenciada. O meu sistema é velho, está defasado, tem problemas e já não está dando conta de sustentar o que o que já abastece. Nós precisamos remodernizar esse sistema e a curto prazo não tem como. Então vamos criar um sistema de implantação independente. Vamos criar um sistema, por exemplo, de energia eólica rural, energia solar rural. A gente vai levar energia elétrica para essas pessoas sem puxar do nosso... Seria um projeto fenomenal, não seria? Fazer um negócio desse, levar para essas regiões que não sabiam não o que era luz elétrica. Você levar um sistema de energia eólica abastecido daquela comunidade e ela ficar independente do sistema do sistema hidrelétrico que já vinha tendo que sustentar o nosso país, que vem crescendo, né, nos últimos séculos, vem crescendo absurdamente. Pois é, né?
Pra você ver, né? As coisas são muito. Seria interessante, não seria? Mas acontece que a gente tinha um país fodido. O governo tinha acabado de colocar a economia nos trilhos, acabar com a inflação e melhorar a situação da vida de muita gente. 8 anos é muito pouco, galera. 8 anos você não faz muita coisa, porque esse país é grande. Se fosse um país pequenininho, do tamanho do Uruguai, do tamanho do Paraguai, né, um país pequititinho, até é compreensível. É compreensível. O cara em 8 anos não fez um cubículo de país, mas um país com dimensões continentais. São milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas. É muita gente, é muita coisa para fazer. É muito problema que se tinha. Não é tão fácil você... Não é tão fácil você simplesmente resolver as coisas assim da noite pro dia, 8 anos. É muito pouco. E colocando-se a economia nos trilhos, propiciando que a população, que o emprego aumentasse, que os investimentos no Brasil aumentassem, que a imagem do Brasil lá fora ficasse melhor, para trazer mais investimentos, você traz um monte de melhorias. É claro que os próximos passos daí para frente não é só isso que é o suficiente. Os próximos passos é você melhorar a questão de infraestrutura, que vai desde a questão de infraestrutura de transporte, que são as malhas viárias, né? A malha viária que inclui a ferrovia, a rodovia, a hidrovia e a aerovia, né? Também, né? Você não pode descartar, são os modais de transporte, né? E você investir também na questão da matriz energética, né? A matriz energética para você poder ter condições de comportar o crescimento. Mas isso é o próximo passo que tinha que ser dado. E infelizmente, o que aconteceu no Brasil, porque mais pessoas passaram a ter acesso à energia elétrica, foi um apagão. Porque o sistema elétrico brasileiro sempre esteve defasado, velho e sucateado. E não foi feito investimentos necessários, porque não teve como. Aí beleza, assume o próximo governante do PT. O que é que devia ter feito? Devia ter aproveitado esse momento e ter investido nisso. Não investiram. Fazer hidrelétrica não resolve. Ok? Fazer hidrelétrica não resolve. Não investiram. A sorte, pessoal, da gente não ter um problema muito maior, foi que nesse tempo todo em que o Brasil veio aí caminhando, deixaram como, vamos dizer assim, como retaguarda, como saída de emergência, usinas termoelétricas. Então andou se construindo, que também não é um sistema de energia muito confiável. Tanto é que lá fora estão se abandonando esse sistema, estão procurando sistemas melhores, tá? É um sistema caro e que não produz tanto assim. Então deixou-se como saída de emergência, como retaguarda, usinas termoelétricas. Foram sendo construídas várias usinas Brasil afora. Qual era o intuito da construção dessas usinas termoelétricas? Você, né, você ter a usina, né, para poder servir de apoio, tá? Vamos supor assim, no período de baixa dos reservatórios da usina hidrelétrica, das usinas elétricas, você ter um apoio ali, você ter vamos dizer assim, como é que se diz? Uma retaguarda, é isso mesmo, tá? Vamos lá, a gente liga a termoelétrica, ela dá um apoio, mas não é um sistema de energia que é principal. Ela não fica ligada 24 horas, 65 dias por ano, não. Elas são acionadas quando o sistema principal não dá conta, tá? Então vamos falar aqui da energia hidrelétrica. Energia hidrelétrica é um sistema energético movido por água, tá? Você consegue, falando em miúdos, para qualquer leigo poder entender, você consegue obter energia elétrica através da água. Como é que funciona o sistema de energia hidroelétrica, tá? Vou pegar aqui para que vocês possam ver como é que é composto o sistema de energia hidrelétrica. Você tem um gerador dentro de uma turbina que a água passa aqui embaixo, isso faz a turbina girar e gera energia. Um exemplo simples que eu posso dar para vocês é a questão
Tá aqui a imagem explicando aqui, né? Você faz com que essa turbina se movimente, isso gera energia, tá? É um exemplo simples que dá para dar aqui. Você precisa, para que isso aqui funcione, de um grande volume de água. Como que eu obtenho um grande volume de água? Represando a água. Então eu preciso construir grandes represas para que eu possa armazenar essa água, a fim de que eu possa, né, eu tenha quantidade suficiente de água para poder movimentar as minhas turbinas e isso gerar energia. Por isso que se tem grandes represas aí, esses lagos, como o lago de, por exemplo, o lago de Itaipu, como o lago de Três Ranchos, que é da usina de embarcação, como o lago de Corumbá, aqui na região do Centro-Oeste, como o lago da usina do São Francisco, tá? Da Chesf, enfim, como o lago de Furnas, tá? Esses lagos, eles foram criados, eles não existem, isso não foi a natureza que fez, tá? A natureza não fez isso, eles foram criados, foram grandes áreas que foram demarcadas e inundadas para poder você ter a quantidade de água necessária para poder abastecer, né, essas turbinas aí e gerar energia. Isso aí é definido após um estudo, tá? E precisa-se de grandes lagos. Mas o Brasil está começando, eu vi isso na televisão, ficar sem espaço para se fazer esse tipo de coisa. Porque o que acontece, pessoal? A usina, a energia hidrelétrica, ela é uma energia 100% limpa, mas ela também tem os seus lados negativos que são muito pesados. São poucos, mas eles pesam muito na questão ambiental, porque você cria muito problema na área, você sacrifica muito o rio, e como esses lagos são feitos no meio do rio, assim, no meio que eu falo, você tem o rio ali de, sei lá, o rio tem 500 quilômetros, vamos supor que no quilômetro 250 daquele rio se construa um grande lago para fazer uma usina hidrelétrica, tá? Você sacrifica muito o rio, porque você precisa represar a água daquele rio para que ele possa estar enchendo o reservatório da usina, tá? O reservatório que vai fazer parte da usina, okay? Então, além de você inundar toda uma área de vegetação, você precisa também ter muita água para que isso funcione. Então, precisa ter muita chuva na cabeça, na nascente do rio, né, nos afluentes e na nascente do rio, para que você tenha aí água suficiente para poder manter o reservatório. Por isso que nós estamos na iminência de um grande apagão energético em 2015, porque as chuvas estão poucas esse ano. Ano passado também as chuvas foram poucas, e você tem aí problemas com isso. Por quê? Você está gastando água, mas não está repondo. Como é que funciona o sistema da usina hidrelétrica? Deixa eu abrir uma outra imagem para vocês aqui, para vocês verem. O vídeo vai ficar extenso, mas é importante que vocês tenham conhecimento disso, tá? Aqui, ó. Aqui está o reservatório. Aqui está um duto. A água sai do reservatório. O rio continua tendo seu fluxo normal, ok? O rio vai continuar tendo seu fluxo normal, tá? Sem nenhum tipo de... isso não vai matar o rio da usina para frente, porque a água precisa fluir, precisa sair para algum lugar, tá? Não tem como essa água vir aqui, gerar o gerador e voltar. Isso não acontece. Ela vem, passa aqui no gerador, né, na casa de forças, faz a geração de energia e vai embora para o rio adiante, tá? E vai embora adiante. É assim que funciona a usina hidrelétrica, ok? Então o que acontece? Essa água ela não volta. Essa água segue adiante e vai desaguar num oceano qualquer, em algum lugar. Ela não volta. Acontece de rios aí enormes que tem, como Corumbá, por exemplo, que tem duas represas. Tá? Tem Corumbá 3 e Corumbá 4. Tem duas represas. Então a água da represa de Corumbá 4 vai desaguar na de Corumbá 3. E a de Corumbá 3 vai embora. Essa água não é reposta. Como é que eu reponho essa água? Tem que chover muito na cabeceira do rio, lá onde ele nasce, e nos seus afluentes, porque para manter o reservatório cheio. Se o reservatório fica muito baixo,
o que que acontece? Eu tenho problema na geração de energia. Eu não vou conseguir fazer com que as minhas turbinas gerem energia suficiente para poder trabalhar na sua capacidade normal ou até mesmo na capacidade máxima, dependendo do consumo. E se o consumo for alto, galera, se o consumo estiver elevado, tá? O que que vai acontecer? Eu vou ter apagão. Eu não vou ter como fornecer energia para todo mundo. O sistema não vai dar conta. Eu não vou ter água para poder gerar energia. Vou fazer que jeito? Eu vou fazer milagre? Não tem como. Então dependo da água para poder fazer energia. Então a energia hidrelétrica não é o sistema energético hoje mais rentável, porque você tem esse problema da questão da água, tá? Você tem esse problemão aí de questão de água. Então não é o mais rentável hoje, ok? E ainda assim o governo acredita que o sistema energético hidrelétrico é o que funciona e tá ali hidrelétrica por aí, porque isso são obras grandes que geram empregos temporários, e isso faz bem pro ego do governo, porque ele tem o que mostrar. Mas existem outras soluções muito mais simples que também gerariam emprego até definitivo, tá? Porque trariam novas indústrias especializadas, por exemplo, usinas eólicas. Se você precisar produzir, investir no modal eólico e investir em grande quantidade, vai ter que ter as indústrias para o Brasil especializadas nesse modal. Não só para construir, como para dar manutenção. Isso vai gerar emprego. E outra, a usina eólica não ocupa espaço. O espaço da usina eólica é mínimo. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. A usina eólica, ela ocupa um espaço mínimo. Eu posso, por exemplo, fechar acordo com um cara que tem uma fazenda de gado. Olha aqui. Olha aqui no meio dos campadão. Olha o tanto de energia que está sendo gerada aqui, só com a força do vento. E olha aqui as vacas, tudo aqui. Entendeu? É um tipo de coisa que seria muito bom para o Brasil e uma forma do governo também ganhar dinheiro. Porque em vez de eu ter que inutilizar uma grande área, eu posso pegar uma grande área que eu talvez inutilizasse fazendo um reservatório de uma usina hidrelétrica. Eu posso pegar e encher de usina eólica ali, ó. Se o cara quiser, se o proprietário da terra quiser, ele pode continuar cultivando as coisas dele. Ele arrenda o espaço para mim. Olha que projeto bacana. Ele arrenda o espaço para mim. Eu encho de usina lá em volta. Faço geração de energia. Pego uma pequena área de um terreno para poder fazer a estação coletora, tá? De toda essa energia gerada aqui, e espalho no meio do nada. Olha só, não ocupa espaço, é 100% limpa. O Brasil venta muito, tem muita área boa para você trabalhar com a questão da energia eólica. Não seria fantástico se o governo investisse nisso? E é uma energia barata, é um sistema barato, mas não investe, não tem política. Outra coisa, pessoal, antes de sair construindo hidrelétrica a roda aí, igual esse governo tá fazendo, tá? Antes de sair fazendo isso aí a rodo, tá? Igual o governo tá fazendo aqui. Precisa se modernizar o sistema que já se tem. O sistema é velho, não foi modernizado. Então o sistema não está dando conta de suportar mais a demanda. Tá tendo muita demanda e pouca oferta. O sistema não está dando conta. Por isso que vira e mexe por aí, do nada a gente tem apagão. Do nada a gente tem apagão. É muito complicado porque não há investimento. Mas o governo que faz novas hidrelétricas por aí como se isso fosse resolver a situação. Não vai resolver. Sabe por quê? Porque as chuvas estão diminuindo a cada ano. Ninguém sabe explicar exatamente o fenômeno, mas está havendo essa diminuição. Se observar bem, está havendo essa diminuição. E o que acontece com isso? A gente tem um problema sério aí, porque os reservatórios estão ficando abaixo da capacidade. Outra coisa, por exemplo, que eu estava conversando até com meu pai outro dia, vendo televisão, falando sobre as cheias no norte, perdão. Enquanto o norte está debaixo d'água, nós estamos com o resto do país com a iminência de um mega apagão em 2015. Ora, por quê? Que enquanto se falou tanto em transposição do coitado do Rio São Francisco,
falou tanto em transposição de água, tanto isso, aquilo outro. Por que que não desenvolver um projeto nos moldes da transposição do São Francisco para poder criar um escoadouro de água do Rio Madeira, por exemplo? Porque nessa época de cheia, olha que barato. Em vez de inundar aquela população toda lá, de inundar aquela região toda lá, essa água poderia estar sendo escoada e tá mantendo no nível os reservatórios aonde não está chovendo. Olha que barato. Né? Você poderia pegar essa água que está em excesso lá no norte e despejar ela aqui embaixo, onde não está chovendo o suficiente para encher os reservatórios. Era uma alternativa, não seria? Mas o governo não está interessado nisso. O governo não está nem aí para isso. O governo quer mostrar que está construindo hidrelétrica, com coisa que isso vai resolver. Não vai. Nós estamos entrando numa das piores crises energéticas da história desse país. E quem é que vai pagar o ônus disso tudo? Quem é que vai pagar a conta? É o cidadão. Porque além do cidadão ficar sem energia, tá? Além do cidadão ficar prejudicado pelos apagões, que vão ser frequentes, ainda vai ter que pagar o alto custo das velhas termoelétricas e o alto custo dessas obras todas. Infelizmente, nesse país não se tem uma política energética eficiente. O Brasil está perdido. Esse governo está perdido. Esse governo está perdidinho da Silva. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Poxa, nós temos modais, nós temos N outros modais que poderiam ser investidos no Brasil. Energia eólica é um deles. Fantástico, funciona. Você pode botar isso em cima de morro, você pode botar uma usina eólica em qualquer lugar. Qualquer lugar. Hoje em dia já tem no Brasil, pela bagatela de 30 mil reais, tá? Eu vi outro dia, eu estava olhando. Já tem no Brasil já mini usinas eólicas que conseguem sustentar uma casa de uma família comum. Uma família de 3, 4 pessoas no máximo. Uma casa pequena, uma casa convencional, você consegue alimentar com a usina eólica. Alguém pode botar aí nos comentários a existência de algum projeto que esteja aprovado pelo governo, que crie benefícios para quem quiser investir num negócio desse, seja empresário, seja industrial, seja cidadão comum? Pro cara que, por exemplo, que mora numa fazenda, quer botar um sistema de energia eólica, tem algum incentivo? Outro sistema bom que a gente tem também é o sistema de energia solar. Não se tem ainda, muito bem elaborado, usinas solares de pequeno porte, mas hoje você, por exemplo, pode economizar pode economizar muita energia usando energia solar para aquecer sua água. Existem excelentes sistemas de energia solar. Excelentes sistemas. Olha aqui. Você monta um sistema aqui e você aquece a água da sua casa. Você economiza energia, você não precisa de chuveiro elétrico. Você não precisa de torneira elétrica. Faz uma grande economia de energia. E o Brasil tem uma excelente abundância de raios solares. Então daria para aproveitar muito bem esse potencial energético. Olha aqui que bacana. Construir usinas solares, olha aqui que bacana. No mundo inteiro você já tem esse modal sendo explorado, porque o sol está aí. O sol está aí para todo mundo. Olha só que bacana. Existe alguma usina solar de produção de energia no Brasil? Eu não tenho conhecimento, nem achei aqui. Usina de grande porte, igual nos Estados Unidos, por exemplo, não. Existe algum incentivo do governo para quem quer investir em compra de painel solar, essas coisas? Não. Não tem. O sistema é caro. Assim como tudo nesse país é caro, o sistema é caro. Quem é que tem
30 mil hoje para você comprar uma usina eólica. Vou pegar aqui, ó. Energia eólica. Aqui, ó. Tá, aqui já tem, no Brasil. Ok? Vamos abrir aqui. Tá? No Brasil. 49.500. Isso aqui abastece uma casa. Ok? Tá? É muito caro pra uma pessoa sozinha investir num negócio desse. É muito caro. Cadê o governo para poder dar incentivo? Não tem. Não tem. Alguém me mostra, não tem. Porque se tivesse incentivo, muita gente hoje que tem poder aquisitivo estava investindo no modal eólico. Se tivesse um incentivo que barateasse bastante, que você pudesse fazer um financiamento junto à Caixa, por exemplo, sei lá, vamos criar lá o cartão. Não tem cartão do Bolsa Esmola aí? Não tem cartão aí do não sei o que lá, o que, cidadão? Não tem um cartão, não sei o que lá. Não tem um monte de cartão aí que o governo dá pão e circo pro povo? Por que é que não cria o cartão Energia Limpa? Criar o Bolsa Energia. Você vai lá na Caixa lá, pega um financiamentozinho aí, vai pagar a perder de vista. Vai ser pior que um crediário das Casas Bahia. Tanta gente faz crediário nas Casas Bahia, por que não faz crediário numa empresa dessa aqui? Para poder comprar sistema de energia eólica e botar na sua casa. Não há interesse do governo. Tem que manter esse sistema todo funcionando para mostrar poder. Não sei que poder é esse, porque nós estamos à beira de um apagão. E saibam o seguinte, pessoal. O Planalto não fica sem energia. O Brasil fica. O Alvorada não fica sem energia. O Planalto, Congresso ali, não fica sem energia. Eles são espertos, eles têm sistema de geração próprio, eles têm alternativa, você acha? Mas o povo que se foda. O povo que se foda, é isso. É isso. Porque isso aqui isso daqui, do jeito que está hoje, vira barganha de campanha para político. Ah, nós vamos resolver, nós vamos fazer, nós temos proposta. Daqui 4 anos a gente vem com isso de novo. E como as pessoas têm memória curta e elas se deixam levar pela emoção do momento, pelo que elas estão vendo no momento, elas vão acreditar que vai resolver e nunca resolve. Era muito simples do governo fazer um plano. Beleza, vamos criar, por exemplo, vamos fazer um negócio seguinte. Vamos propor aqui a criação do seguinte plano. Você tem o plano da casa própria, Minha Casa Minha Vida, não tem? Vamos criar aqui o Minha Casa Minha Vida sustentável. Olha que bacana. Uma casa toda feita com material toda ecológica. Primeiro, utilizando aqueles blocos de cimento ecológico para a construção das casas. Olha que fantástico. Segundo, todas as casas viriam com sistema de aquecimento solar. Elimina-se chuveiro elétrico. Fantástico. Terceiro, todo o condomínio ali onde é feita a casa teria sistema de energia eólica. Sabe por que isso daí não vai para frente? Porque isso aí tira dinheiro das empresas de energia. Ninguém quer isso. Porque a partir do momento que eu instalo um sistema desse na minha casa, eu posso tranquilamente chegar para uma CELG da vida, chegar para uma SEB da vida, chegar para uma Chesf da vida, chegar para uma Eletropaulo da vida, uma Light, e falar assim, ó, eu quero cancelar o meu contrato. Vou tirar o padrão. Tirei. Pô, o cara vai viver sem energia? Não é possível. Não, ele montou o próprio sistema de geração de energia na casa dele, uma energia limpa.
Não há interesse do governo. Porque isso aqui, o governo não pensa o seguinte: isso aqui é caro. Então, se você cria um plano de financiamento, o cara vai pagar. Só que é o seguinte: a energia elétrica, o cara vai morrer pagando. Isso aqui, depois de um tempo, o cara já pagou. E ele vai continuar tendo energia. Então o governo vai receber dinheiro, as empresas vão receber dinheiro até certo tempo. Só que ele não pensa que a sociedade cresce. Mais e mais pessoas estão conquistando a sua moradia a cada ano, a cada década. Aumenta. Então o que acontece? Você sempre vai ter demanda. Sempre vai ter demanda. E o governo não pensa nisso. Não. Continua-se com um modal. Continua-se com modais, vamos dizer assim, pouco eficientes, que está com a tecnologia defasada e não recebe investimento na melhoria da estrutura já existente, e que tem na retaguarda aí um sistema de energia também que não é eficiente, tá? Que não é um sistema de energia limpa, que são as termoelétricas, tá? Que tem um alto custo de produção. Quem é que paga a conta no final das contas, no final do processo? É o consumidor. Tá aqui, o consumidor vai ajudar a pagar a despesa com o uso de usinas termoelétricas, enquanto o norte está inundado. Tem água lá sobrando, enquanto aqui para baixo está faltando. Que coisa irônica, não? Bastante irônico, não acho? Pois é. É foda. É muito irônico o processo. Mas infelizmente é esse o país que nós vivemos hoje. E todos vocês que estão assistindo o vídeo podem se preparar, porque nós teremos um apagão pior do que o que nós tivemos num passado não muito distante. Aí sim, vocês vão ver o que é bom para tosse. É aquela história. Eu sempre falo, não queiram pagar para ver. Outubro está chegando. Não queiram pagar para ver. Mas do jeito que as coisas andam, vamos pagar para ver. Na escola me dizia que me diziam o seguinte, eu aprendi o seguinte na escola particular, escola católica, tal, bons princípios, não desmerecendo outras, tem muita escola boa por aí, pública também, mas eu aprendi o seguinte: dentro da sala de aula, todo mundo é responsável por tudo que acontece lá dentro, independente de ter participação ou não. E a ação de um dentro da sala de aula fazia com que todos pagassem o preço por aquilo. Infelizmente, é isso que acontece. Que venha 2015 e a falta de energia. Quem gostou do vídeo, que clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. É isso aí.